Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Covid trouxe muitas restrições aos direitos dos nossos concidadãos. Esta nova designação do novo normal limitou muitas das nossas liberdades, direitos e garantias consagrados na própria Constituição. Não queremos, no entanto, deixar de passar o dia para que nunca se esqueçam que o único partido que interpôs uma providência cautelar para evitar que os direitos e garantias dos cidadãos fossem garantidos foi o Chega, quando tentou, durante o período de Covid, impedir que limitassem a circulação entre concelhos. O Partido Socialista, durante o período de pandemia, impôs a regra do novo normal e veio, ao longo deste período, desumanizando a administração pública. Aliás, no programa de governo desta legislatura, vinha claro a expressão do envelhecimento da administração pública. E percebemos a partir dali o posicionamento claro que o Partido Socialista queria trazer ao longo desta legislatura. Não conseguem captar o interesse dos jovens para a administração pública e não conseguem captar porque os salários são reduzidos, porque a progressão de carreira não é garantida, porque as carreiras não são revistas e obrigam os jovens a emigrar. Então, qual é a solução? A solução será extinguir os serviços básicos da população, com a desculpa encapotada da modernização e da digitalização. Modernização, sim. Digitalização, sim. Estamos de acordo. Mas não à custa dos mais vulneráveis. Os senhores que passam a vida a rasgar as vestes acerca dos mais vulneráveis são aqueles que agora limitam o acesso a estas pessoas aos serviços públicos. Hoje em dia, o sistema não permite sequer que numa marcação online se identifique se a pessoa é prioritária ou não é prioritária, coisa que a nossa Constituição permite e deveria garantir. Quais foram, no entanto, as medidas que o Partido Socialista, ao longo do tempo, tem feito? Não pensam nos mais velhos, não pensam nos mais vulneráveis, mas apresentou algo fantástico, que foi a tarifa social da internet. Um flop. Quando apresentaram a tarifa social da internet, não conheciam claramente o país real. Apresentaram a medida para 700 mil famílias. Vai atingir 700 mil famílias. Na realidade, os dados provam que a abrangência atual é de 0,06 daquilo que era a vontade inicial e a intenção do Governo. E porquê? Porque nem sequer entenderam que a tarifa social da internet seria imediatamente inviabilizada quando as pessoas e as famílias têm contratos que incluem internet, televisão e telefone. E que tinham programas de fidelização, ou seja, estamos a falar de mais de 90% da população. Logo, a tarifa social da internet seria um flop, claro, e nunca teria qualquer resultado. Esquecem-se também do interior, onde tantas vezes não existe sequer internet. E a política do Partido Socialista tem sido, e podíamos falar da situação de Trás-os-Montes, onde para investir numa rede de dados seriam necessários 12 milhões de euros, mas que não existe e que não existiu investimento. Já o PRR conseguiu contemplar 47 milhões de euros para investir na alimentação de insetos, nomeadamente besouros e larvas. É uma questão de prioridades. E a administração pública fica sempre para trás. O nosso projeto é claro. Pelo menos aqueles que têm a garantia de ser prioritários têm que ter acesso presencial aos serviços. Não podemos continuar com esta inconstitucionalidade. Os senhores não podem limitar, da forma como estão a limitar, o acesso ao serviço. Mas percebemos claramente que o que querem reduzir são os serviços públicos, eventualmente limitando a intervenção por parte daqueles que são os agentes da administração pública, que são os trabalhadores e que são os funcionários. Por vós, acabavam com grande parte das carreiras. Reduziam assim. E eu gostava de ver, olhando para as galerias, vejo muitos jovens, mas vejo gente mais velha. Como é que os mais velhos, com iliteracia digital, com dificuldade de acesso a dados, com falta de conhecimento, como é que vão fazer toda a sua vida sem ter acesso presencial numa série de medidas? E vocês querem continuar a achar que um dia, quem sabe, teremos uma consulta médica por TikTok ou teremos então uma dúvida e esclarecimento que seja para ter, fazemos através do ChatGPT. O Sr. Secretário de Estado tem tido o próprio nome de Campo Largo, esquece certamente que não é preciso uma banda tão larga daquilo que pretende fazer na digitalização e que tem que ser mais concreto e não podemos esquecer os mais vulneráveis.
É por isso que nós consideramos que não podemos entrar nesta loucura, nesta demanda, que o caminho é a digitalização e a modernização, mas não podemos de maneira nenhuma deixar para trás os mais esquecidos. Sabem que há poucos dias o Sr. Presidente da Assembleia da República dizia que em determinados assuntos deveríamos fazer como Buda fez quando contemplou uma planta. A sorte de Buda é que contemplou uma flor de lótus. Nós, em Portugal, a única coisa que conseguimos contemplar ao longo dos últimos 50 anos e que este ano conseguimos contemplar, a única planta que contemplamos são 120 rosas. E todos nós sabemos que quando chegamos a casa com 120 rosas, o que nos dizem de imediato é ou já fizeste asneira ou estás para fazer. Obrigado.